reagir daquela maneira, sabe? O Neymar, ele deixa na janela, cara. Ele deixa na janela o tempo todo. Foi como aquele jogo contra o Botafogo, se não me engano, na Vila, que ele meteu a mão na bola para ele esquecer o tinha o VAR. Então, mas foi você se prejudicou o Santos. Mas você veja uma coisa, quando eu falo que o Neymar é odiado e às vezes perseguido. Imagine você que está nos ouvindo o gol de fundo da Vila Belmiro, lá onde tem o vestiário do visitante. Sim. Bom, ele fez um gol contra o Vasco. Ah, sim, ele fez. Ele correu à direita do vestiário onde estava a torcida do Vasco. Exato. Fez gesto lá para a torcida do Vasco, levou o cartão amarelo. No jogo contra o Internacional, ele bateu o pênalti, ele foi pro lado esquerdo. Levou o cartão amarelo também, porra! Então se o cara vai comemorar do lado direito, ele leva cartão amarelo. Se ele vai comemorar do lado esquerdo, ele leva cartão amarelo. Por isso que ele tomou o terceiro ontem. Porque ele tinha tomado 2 cartões amarelos por comemorar gol. Pô, quando o Gabigol jogava no Flamengo, mais de 10 vezes ele subiu lá na muretinha do Maracanã e não levou cartão amarelo. É critério de arbitragem. O Neymar, não, é critério contra o Neymar. Ele é perseguido, já desde a França. Na França, quebraram o pé dele. Aí ele voltou. Os caras vinham e chutavam o pé dele aonde estava quebrado. Até quebrarem de novo. E ele levava cartão e ele era expulso. Desculpa, eu considero o Neymar um cara perseguido e odiado. Não, infelizmente. Com relação a isso, eu concordo com você. Sobre a polarização dos que amam que ele faz e os que odeiam o Neymar. Ele faz parte, inclusive, da polarização política. Não, mas esquece a política, eu não tô falando de política. Não, você não tá, Fará, mas entende. É indiscutível que existe uma perseguição ao Neymar também por causa da questão política. E uma paixão. Exato. E uma paixão. Mas eu não sou por isso. Eu não sou bolsonarista. Então, mas tem um monte de gente que é apaixonado por Neymar também por isso. Deixa eu falar do Campo e Bola. Essa polarização muito foi provocada por ele também. Porque o Neymar é assim, o Neymar quando surgiu no Santos e explodiu, cara, não teve jogador igual produzido no Brasil nos últimos 30 anos, não teve. O Neymar, ele é um gênio jogando bola, mas é um gênio. Eu coloco ele até um pouquinho acima do gênio. O que ele mostrou, o que ele fez com a camisa do Santos, do Barcelona, por onde passou, o cara indiscutível. Mas o lado Neymar fora das 4 linhas criou esta polarização daqueles que amam e aqueles que odeiam. Os que amam hoje são torcedores do Santos e crianças. Os que odeiam são todos os outros. Não, eu quero dizer também que, independentemente dessa questão comportamental, que sempre foi ruim, né, do Neymar, ele é um cara que a vida inteira ele teve essa dificuldade de lidar com isso, a gente precisa falar só da parte técnica, tá? O Neymar ontem decidiu o jogo contra o Remo. Ele decidiu o jogo contra o Remo como ele tinha decidido o jogo contra o Vasco. Que é o que resta ele hoje, Galvão. Ele não é mais o mesmo jogador. Ele decidiu contra o Remo e decidiu contra o Vasco, que na ocasião também era o último colocado que o Santos estava enfrentando na Vila Belmiro. O Neymar é capaz ainda de ganhar jogos como estes, né? Como ganhou no final do ano passado e salvou o Santos do rebaixamento. Ele é capaz. Isso a gente... machucado, hein? A gente não pode discutir em relação a isso. Ontem o Neymar decidiu o jogo, mais uma vez. Ponto. Em compensação, fisicamente, o Neymar errou um monte de vezes porque ele não tem mais as mesmas condições que ele tinha antes. Até aí tudo bem, com 34 anos é difícil o jogador que mantém as melhores condições. E que apanhou físicas. Que ele apanhou, isso é verdade. Mas a gente precisa lembrar que num jogo de Copa do Mundo, a intensidade vai ser muito maior do que o jogo de ontem entre Santos e Remo, né? Então, se ele fisicamente, ele não suporta jogar bem durante 90 minutos contra o Remo no Campeonato Brasileiro, cada jogo como esse, eu falei isso contra o Vasco e vou repetir hoje, cada jogo como esse, para mim, me convence que o Neymar é capaz de oferecer ao Santos aquilo que o Santos precisa, né? Hoje, como jogador do Santos, que é o clube que lhe paga os salários, ele consegue responder positivamente ao Santos pelo que o Santos precisa. Em compensação, não é o suficiente para jogar pela seleção brasileira. Mas, Galvão, olha só o cenário. Olha o cenário para domingo que ele perdeu. Tem uma diferença básica aí. No Santos é uma coisa, cara. O nível de enfrentamento é um. Mas o jogo contra o Flamengo é uma intensidade maior, é um jogo diferente, tá? Pelo nível técnico do adversário hoje, no momento. Olha só o cenário. Neymar, o Flamengo vem de uma derrota
que eles consideraram uma vergonha para o Bragantino por 3-0. Diante de seu torcedor precisando vencer, com o Léo Jardim lá também já sendo questionado, criticando os jogadores no elenco, já preparando para rachar o elenco. Chega o Neymar, pega o Flamengo tentando vir para cima e o Neymar arrebenta aquele jogo, o cara era indiscutível. Obviamente que ele não sabia quando tomou o cartão que se o Flamengo vinha de derrota, vinha de vitória, mas ele poderia ter evitado. Mas ele poderia ter evitado. Por isso que eu falei, ele não sabia. Então, mas poderia ter evitado. Ele tinha que ter evitado. Então o cara tem que apanhar e ficar quieto. Não é o jogo inteiro. Mas ele apanhou e reclamou a vida toda, adiantou o quê? Nada. Não, tudo bem. Então segura você mais acha que o cara tem que apanhar e ficar quieto? Não tô falando que tem que ficar quieto. Ele pode reclamar com o árbitro, conversar com o árbitro como capitão do time. Porque ele não pode partir pra cima do cara. Ali o Neymar subiu o tom. Ele não deveria ter subido o tom. É a minha opinião, não sou dono da verdade. Bem. O gestual eu dele vou foi esse eu mesmo. vou ler a opinião de todo mundo aqui. Tem muita mensagem chegando, hein? É. Aí pode concluir, Farai. Não, era isso. Eu vou ler a opinião. Na minha visão, ele Só tem subiu o tom. uma mensagem pra mim aqui do YouTube, é do Carlos Pesqueira. Galvão, Messi e Cristiano Ronaldo são mais velhos e não estão nessa nhaca do Neymar. Mas aí, amigo, Histórico de lesão muito menor. Não, e são caras que E apanharam, viu? são caras que se comportaram como atletas ao longo da carreira, né? Que o Neymar, ele não foi o mesmo profissional do que o Cristiano Ronaldo, gente. Não foi mesmo. Ou vocês acham que foi? Não foi, mas o Messi foi. e o Cristiano estão com muita dificuldade também. Basta ver que o Messi não tem jogado nem pela Argentina, ele tem jogado pouco e agora a idade chegou para todo mundo. Só que o Messi, com a idade que o Neymar tá agora, ganhou uma Copa do Mundo pra Argentina. Não tem dúvida disso. Agora a idade chega para todo mundo.